Vamos lá? Quais são as outras vantagens, quais são as características da produção agrícola no mundo periférico hoje? Que é essas que vocês tinham que fazer uma lista, um levantamento para agora. Bom, primeiro lugar, país periférico ainda tem bastante latifúndio, só que latifúndios no sistema de plantátil, como eu acabei de explicar. Que mais? Falta de sistemas de plantações, tipo, é tudo o mesmo tipo de sistema. Não tem variação de sistema como nos Estados Unidos, que tem aqueles cinturões e essas coisas assim. Isso, não tem muita variação de produção na mesma área, né? São áreas gigantes, é o que eu disse agora, os latifúndios ainda predominam. E quando eu falo latifúndio, não estou falando só em grandes propriedades, eu estou falando em grandes propriedades de uma produção só, de monocultura, né? Certo? Que mais? Ainda temos um problema, isso é considerado problema, a concentração fundiária. O que isso representa? Muita terra nas mãos de poucos, certo? E muita gente que trabalha com a terra com pouca área, com pequena área. Então, essa desproporção, a gente diz que com essa desproporção, o Brasil tem uma expressiva concentração fundiária e país que tem concentração fundiária nas mãos de poucos, ou seja, o lucro não está aberto e nem a produção de comida aberta para uma boa distribuição para todos, é considerado país periférico na produção agrícola, tá, gente? Então, infelizmente, essa é uma outra característica. Mas a situação de não estarmos totalmente mecanizados ou com o desenvolvimento tecnológico que os outros países têm, isso significa que nós temos percas na colheita, que nós temos percas na época do plantio, que nós temos problemas de mão de obra, porque aí a gente contrata trabalhadores sazonais, que são aqueles trabalhadores para um período do ano só. Essas situações assim ainda nos colocam, apesar de alguns sistemas modernos de produção, isso ainda nos coloca lá entre os países periféricos, ok, gente? Tá, aí eu acho que vocês devem ter visto. Oi. Não deveria ser países de agricultura central tecnologicamente? Tipo, incluir uma tecnologia no meio desse nome para entender que é baseado na tecnologia, essa Porque a classificação? impressão que dá nessa divisão de central e periférico, a primeira impressão que dá é a de quantidade de produção, não é? Só que não é bem assim, porque o Brasil é um dos que mais produz. Antes de eu continuar falando aqui dos produtos de destaque na agricultura do mundo periférico, eu quero chamar a atenção de vocês para analisar aqui comigo, acompanhem, por favor. Na tela de vocês tem uma tabela, certo? É isso? Certo. Tá. Essa tabela é uma tabela do comércio agrícola dos líderes globais, nossa, em 2014. Esses valores estão em bilhões de dólares. Olha lá, maiores exportadores, quem mais vende? Europa, 848,2 bilhões de dólares. Só que olhem aquele asterisco, que significa o quê? Inclui os 28 países da União Europeia, os países que não fazem parte do bloco. Ou seja, isso aqui é toda a Europa. Então, eu estou falando de um continente inteiro quando eu falo desses exportadores. Eu não estou falando de países especificamente, certo? Olha só. Por isso, primeiro lugar. Segundo lugar, Estados Unidos, 182,2 bilhões de dólares de produção, ok? O que isso significa? Significa sim, bem mais que o Brasil, de fato, não adianta, né? E também eles têm bastante, temos que lembrar que a área central ali, principalmente dos Estados Unidos, tem vários, a central e oeste dos Estados Unidos, tem várias áreas que são propícias para plantio, né? De planícies ou de planaltos com bastante altiplano, esse tipo de situação. O clima também, temperatura, essa coisa toda, que ajuda também eles lá, tá? Fora um histórico mesmo, desde o processo de colonização do uso da terra para a produção agrícola. Então, e foram crescendo e acompanhando a tecnologia, enfim. E, por fim, aparece em terceiro lugar ali que o Brasil é o terceiro maior exportador de alimentos, exportador agrícola do mundo. Se a gente for ver por país, nós somos o segundo, porque ali em cima, aquele número gigante, é juntando 28 países da União Europeia, mais os outros que não fazem parte. Então, eu estou falando de um continente,
complicado daí, né? A gente tem que analisar quando é de país mesmo. Quando é de um país único, o Brasil está em segundo lugar, segundo país que mais vende produto agrícola. Agora vamos ver entre os importadores, países que compram. Vocês estão vendo o Brasil na lista ali, em que lugar que ele está? Sim. Em que lugar o Brasil está na lista de importadores? O Brasil está em lugar nenhum. O Brasil nem está. Por quê? Aqui nós temos 3, 6, 9, tem 10 países de cada lado. Entre os 10 países que mais compram produto agrícola do mundo, o Brasil não está, porque o Brasil quase não compra produto agrícola, devido aos nossos fatores naturais de localização, clima, relevo, hidrografia, etc. Todos aqueles que vocês já estudaram na primeira série do ensino médio, devido a todas essas nossas vantagens, isso nos proporciona uma grande área agrícola fértil e de biodiversidade, proporciona possibilidade de biodiversidade, certo? Por conta disso, nós não somos grandes importadores, nós não compramos comida, tá? Então, no comércio agrícola, se depender de compra do Brasil, o comércio agrícola internacional praticamente quebra, porque são pouquíssimas coisas que nós precisamos comprar de fora. E quando compramos, geralmente em situações de alguma crise, por exemplo, choveu muito, estragou todo o trigo. Choveu pouco, não deu tempo de colher o soja. Esse tipo de coisa, nessas situações assim, certo? Mas quando eu falo em produção agrícola de setor primário, nós vendemos muito e compramos pouco. Por quê? Porque nós temos uma produção muito grande. Nós somos um país que, em quantidade, deveria estar na classificação dos países centrais. Só que, assim, o que acontece? Dentro da área agrícola, se a gente vende tanto e compra pouco, isso representa lucro para o Brasil. Que bom, que ótimo. Porém, o mundo, a gente vai estudando agora, partindo para o setor secundário, terciário, a gente já está fechando o primário, né? O Brasil é um país que ainda está muito preocupado em investir na produção agrícola, enquanto os outros grandes países, grandes economicamente falando, estão investindo pesado em produção produção científica e tecnologia, sabe? Na área da medicina, na área das engenharias, na área do desenvolvimento intelectual humano, sabe? Do pensamento mesmo, nas áreas de humanas mesmo, só que tecnologia aplicada à área de humanas. É impressionante se vocês procurarem e forem ler, a quantidade de projetos englobando ou associando tecnologia com a sociologia, com a psicologia, com a psicanálise, é interessantíssimo, é maravilhoso, sabe, gente? Mas isso são projetos e coisas que não são do Brasil, porque o nosso país ainda pensa muito nesses dados que eu estou mostrando para vocês. Só que para que a gente possa crescer economicamente, a gente não pode se fixar só num setor. Nós deveríamos estar investindo em todos os outros setores junto, certo? Mas todo mundo precisa de comida, fato. Mas quanto mais tecnologia se investe nesse setor agrícola, que é o que os outros países estão fazendo, mais eles terão condições de produzir para si mesmos. E eles estão aumentando a produção deles e comprando menos da gente. Quando a gente chegar a um ponto que não vai vender mais o suficiente, porque eles já conseguem produzir sozinhos de alguma forma, nós vamos ter o que para oferecer? Porque a gente não investiu em tecnologia nem em ciência. Aí a gente vai ter um monte de comida estocada, porque eles já sabem produzir para eles já criaram tecnologias para ter como produzir para si mesmos, e a gente vai estar com um monte de comida, uma produção enorme, e gado, que pouca gente está, cada vez menos gente, não pouca, né? Ainda é bastante, mas cada vez menos gente está comendo, e a gente vai estar com um monte de produção que vai virar estoque, que não vai dar para vender. Entendem? Porque nós deveríamos estar acompanhando a lógica tecnológica do avanço de pesquisa científica e etc e tal. E a gente está parado ali no, não, vamos abrir área de mata para criar gado e fazer plantio. Beleza, nesse momento está tudo ótimo. Mas as projeções, eu queria que vocês acompanhassem, lessem bastante sobre essas coisas, porque vocês vão estar no mercado daqui a pouco, né? As projeções para o mercado daqui 5 anos, gente, já são de mudanças radicais. Daqui 10 anos, mais ainda. Só para vocês terem uma ideia, o que antes era um projeto, uma possibilidade para daqui 3, 4 anos, agora até o fim do ano já vai estar pronto e já tem país que já está aplicando. Olha que loucura.
A ideia era, no final de 2019, que esses projetos que eu vou falar para vocês agora ficassem prontos e começassem a ser implantados aos poucos a partir de 2022, em países da Europa e nos Estados Unidos e no Sudeste Asiático também. Eles já estão sendo implantados agora, era para 2022, nós estamos em 2020. Eles já estão sendo implantados agora e eles já estão sendo colocados como próxima à formação profissional. Sabe o quê? São os controladores de tráfego de drones e operadores de drones. Por quê? Porque a intenção é que todo esse comércio delivery que se manifestou e que está crescendo e que foi muito bem aceito pela população, que tem acesso e condições financeiras para isso, claro, infelizmente, né? Mas se mostrou um comércio de grande potencial. As pessoas aderiram muito rapidamente, quem tem condições aderiu muito rapidamente, e há uma grande tendência de que os produtos se tornem de entrega delivery através de drones. Então, está tendo drones sendo aprimorados nesse momento, alguns já em teste, e já está havendo profissionalização na área de drones para entrega de produtos. Sabe, você receber na janela da sua casa o produto que você encomendou? Porque o drone chega, eu vi um projeto que é assim, ó, o drone chega, aí ele percebe uma janela, um ponto de luz na casa. Onde ele achar esse ponto de luz, certo? Ele joga como se fosse um laser, mas não nocivo, claro, né? Mas ele joga um laser de luz vermelha para dentro da casa, para que você perceba que ele chegou. Aí você vai lá e pega o produto que você encomendou. Gente, isso é absolutamente moderno, novo, e a gente ali, naquela de ampliar a área de produção agrícola, de plantio. Atende a Aurora para mim, por favor. Essas coisas assim, certo? É bem complicado. A gente não poderia ficar para trás. Nós temos uma grande produção agrícola, veja, temos. Mas já na classificação atual, nós somos considerados periféricos. Por quê? Por conta dessa baixa uso e investimento em ciência e em tecnologia. Mas, enfim, vamos lá. Continuando aqui na apostila agora, página 34, ó. Produtos de destaque na agricultura do mundo periférico, onde nós estamos. Aí lá estamos nós, América Latina, Brasil, soja, cana-de-açúcar e laranja. Mas os Estados Unidos não têm uma alta produção de laranja? Tem, mas nós também, tá bom? Aí depois tem todos os outros ali. Eu só quero chamar a atenção de vocês para onde diz assim, ó, África, daí o primeiro da África que aparece lá é região do Sahel, algodão. Região do Sahel é a região lá do deserto do Saara, mas pegando o deserto do Saara e mais aquela região mediterrânea da África, ou seja, o norte mais da África ali, tá? E depois, abaixo do Saara, tem a África subsaariana e abaixo dela ainda eu falo de uma África mediterrânea, que também tem isso. É lá no topo e lá embaixo. São as duas regiões que tem isso, tá bom? Tá bom, gente? É esses tipos de coisa. Bom, vamos lá. Agora vamos falar de um assunto que é do setor econômico, que vocês já estão estudando economia. É bom que vocês já vão entendendo, gente, sério, bem esses termos econômicos que eu vou usando aqui, porque geografia do terceirão, se vocês pegarem uma boa geografia, assim, né, no caso do positivo, no caso das aulas que eu dou usando o material do positivo, a economia que a gente usa e que fala de economia no terceirão, ela é bem pesada, elas são termos bem técnicos e bem dentro da intenção, a intenção total do material do terceirão é justamente o conhecimento da economia, do mercado financeiro, dos sistemas de comércio global, local, para que a pessoa não saia do terceirão sem saber de nada, assim, um bobo, sabe? Para que ela já tenha as principais noções de economia. Então, tem muito conceito da área da economia aplicada. E aí é legal que quando eu for usando eles, eu já vou citando para vocês esse ano e vocês já vão entendendo, aprendendo para não ficar muita coisa ano que vem. Assim, no ano que vem vocês só agregam mais, vocês não vão ter que partir do zero, certo? Então, vou falar de alguns desses termos. Ó. Quando eu falo de protecionismo, que é o que a Europa faz, por exemplo, né? Ela criou a política agrícola comum,
Para quê? Primeiro vende para o seu mercado do país, depois vende entre os países da União Europeia, depois entre os países da Europa que não estão na União Europeia e, por fim, com outros países. É uma política absolutamente protecionista. Apesar de ser um bloco econômico, é um bloco que se protege. Os Estados Unidos têm uma política interna também de proteção. Por quê? Porque os produtos mais importantes, os produtos de melhor qualidade, são para o mercado interno, para os estadunidenses mesmo, certo? E são os excessos, eu diria assim, de produção que vão para a venda externa, tá? Então, por exemplo, assim, eles sabem quando eles vão produzir, é óbvio que eles sabem que se eles produzirem 100 laranjas, só um exemplo, a população dos Estados Unidos vai dar conta de comprar 20, é óbvio, eles já sabem disso. Eles sabem, eles já fazem para sobrar, para poder vender, para poder lucrar com o mercado de exportação. Só que as 20 que são dos Estados Unidos são de altíssima qualidade. São as melhores, entende? Eles escolhem os produtos melhores para vender internamente. Porque aí eles garantem mercado externo e mercado interno sem concorrência. Entenderam? É uma forma de crescer economicamente. E existem algumas outras, além do protecionismo dessa forma limpa, digamos assim, existem algumas outras características do sistema econômico que a gente chama de sistemas econômicos protecionistas. Na apostila de vocês tem, depois vocês leiam de novo, eu vou explicar, mas depois vocês releiam, marquem certinho, tá? Eu estou na página 35 da apostila e lá fala 3 conceitos que estão num box do lado, assim, que são o dumping, os cartéis e os trustes, tá? O que significa isso? Esses 3 nomes são práticas econômicas para proteção do seu país e do seu comércio, tá? Vou explicar para vocês o que é um dumping. Vocês vão ver que vocês já ouviram, pelo menos ouviram falar dos 3 tipos de estratégia, tá? De proteção. O dumping é o seguinte, é quando uma empresa ou uma área agrícola, enfim, baixa muito o preço até o ponto de não ter lucro, tá? Então, assim, eu produzo laranjas, eu sei que as laranjas estão sendo, que na Europa na Europa e nos Estados Unidos houve uma produção de laranja gigante, eles conseguiram produzir muito. Então, para poder vender tudo isso, eles estão vendendo a um preço excelente para eles. Só que aqui, para mim, o clima não foi tão bom e eu não consigo competir, eu não vou conseguir. E eu estou perdendo o meu mercado de exportação de laranjas. Lá eles estão conseguindo vender a $5, só estou chutando, tá? A saca de laranja, é muito mais, é só um número. $5 a saca de laranja. Eu aqui, se eu vender a $5, eu estou tendo prejuízo, porque me custou muito mais que isso. Eles tiveram uma boa colheita e um bom clima. Eu não. Eu tive problema de enchente ou de seca, seja o que for. Né? Então, eles têm aparato do governo. Eu pago para o governo impostos. É bem diferente uma situação de outra, né? A gente tem que levar isso em consideração quando for comprar produto agrícola brasileiro. Lá fora recebe subsídio do governo. Aqui no Brasil paga-se impostos. Você produz e ainda paga impostos. Enfim, e aí o que acontece? A minha produção de laranja não dá para cobrir o preço, só que eu estou perdendo o mercado. Quem comprava de mim agora está comprando do Canadá, está comprando dos Estados Unidos, está comprando da Itália, certo? Então, o que eu faço? Eu faço um dumping. Eu coloco o meu preço abaixo do preço de custo, eu coloco sem lucro nenhum, eu vou vender a $4 a saca, eles estão vendendo a 5. Para mim, me custou 7, mas eu ponho a venda por $4 até que eu consiga falir algum concorrente. A intenção do dumping é a falência dos concorrentes, tá, gente? Então, o dumping é você colocar o preço abaixo do teu ponto de lucro, certo? Às vezes até abaixo do teu valor, a tua possibilidade de recompra, mas para quê? Para tentar falir os concorrentes. O objetivo é esse. Até que você recupere o monopólio de venda. Quando as vendas voltarem para ti, que todo mundo voltar a te procurar e tal, você dá um tempo vendendo naquele valor e depois volta a aumentar os valores para equilibrar os teus lucros. Isso é o dumping. Agora eu vou explicar para vocês o que é um cartel. É quando empresas diferentes, certo? Ou produtores rurais diferentes, que produzem o mesmo tipo de produto, dividem o mercado e estabelecem um acordo entre si. Geralmente, o acordo é a combinação dos preços mínimos. Hoje, no Brasil, o cartel é crime, tá? Mas já aconteceu. Como situações assim, aumentou a gasolina.
mas era para aumentar de R$ 1,50 para R$ 2. Só um exemplo. O que eles fazem? O posto de gasolina perto da sua casa botou a R$ 3. Aí você diz, bem capaz, eu vou ir comprar lá no outro. No outro tá 3, 3, 3, você não acha menos do que R$ 3. Então, isso te submete a, se você quer que seu carro ande, pague os R$ 3. Por quê? Porque eles combinaram entre si de jogar o preço para o alto, todos juntos, combinação de um preço igual. E aí o cliente, né, ou o mercado consumidor que se adapte a isso. O nome disso é cartel. Segundo a OMC, isso não é bom, eles não concordam, e no Brasil também é um crime o cartel, tá? Porque faz com que as pessoas, os valores sejam jogados para muito alto e as pessoas quase não têm acesso de compra. Foi isso que aconteceu na crise de 70 nos Estados Unidos, quando formou-se a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, juntaram-se os países do Oriente Médio mais a Venezuela, jogaram o valor dos barris de petróleo lá em cima, e os Estados Unidos, quando tentou negociar, não conseguiu negociar. Por quê? Porque todos estavam cobrando caro, e eles tiveram que se submeter a pagar caro, crise de 70, tá bom? Gente, está acabando a reunião, e ainda falta eu explicar os trustes e mais algumas coisinhas para vocês. Então, eu vou fechar essa e vou abrir outra, tá bom? Então, vocês voltem, por gentileza, é importante.